Exatamente sobre isso. Existia uma expectativa do pessoal, né, os analistas, enfim, de que essa guerra ia acabar em 15 dias. Né, de que o Putin não teria dinheiro, de que não teria por que ele fazer isso, enfim. Está no 22º dia de ataque. Isso quer dizer que a gente está mais perto do fim ou que esse cálculo foi completamente equivocado, professor? Eu não sei o que o pessoal andou cheirando, né? Mas quando a gente tem que esvaziar alguns históricos, né? A Geórgia, por exemplo, é um país bem pequeno, tem 4 milhões de pessoas, há um território muito menor e a guerra com a Geórgia durou 12 dias. Então, acho que equivocadamente, o pessoal começou a dizer, até para desconstruir a imagem do exército russo, dizendo que achavam que Putin seria recebido de braços abertos pelo povo ucraniano e que em 2 dias tomaria a capital. Bem, considerando que o Putin já havia tomado a Crimeia, já estava controlando outras regiões do país. Obviamente que a população ucraniana, não os russos ucranianos, mas a população ucraniana, né, que não tem laços assim de ligação com a Rússia por descendência ou ascendência. Então, obviamente que essa população não via toda esta história do Putin com bons olhos, e o reflexo é justamente isso. Então, por pior que o presidente Zelensky estivesse indo no poder, porque afinal a taxa de popularidade dele era muito baixa, obviamente que ele não seria recebido aí, o Putin não seria recebido como o grande libertador. Então, nós estamos num processo de negociação. Obviamente que existem 2 aspectos a levar em consideração, o lado russo e o lado ucraniano. Para o lado ucraniano, mais tempo demora, para o lado russo, né, a preocupação é que mais tempo demora, os ucranianos podem se armar mais e transformar este processo todo numa guerra de guerrilha, aquilo que pode ter acontecido, que aconteceu no Vietnã e em outros lugares do mundo, que transforma isso numa dor de cabeça interminável, porque o processo de pacificação depois, que a Rússia deveria e deverá implementar caso venha a ganhar, fica completamente prejudicado nesse processo. Por outro lado, a preocupação ucraniana também é que cada dia que passa, os russos avançam no território. E embora o Ministério de Defesa britânico tenha dito que os russos não têm avançado, o fato é que alguns analistas, eu estava vendo isso, também já confirmaram uma coisa importante. Nesta altura do campeonato, os russos invadiram mais, tomaram mais o território do que os Estados Unidos fizeram em relação ao Iraque, né? Naquela invasão que os norte-americanos fizeram do Iraque, na época da Guerra do Golfo. Então, e tem mantido o território ganho. É por essa razão que é uma questão de tempo aí, mas são essas 2 coisas que conflitam, o tempo de um e o tempo de outro. Para os russos, quanto mais tempo dura, pior é a situação dos ucranianos se armando e o dia seguinte. E para os ucranianos, o que é ruim é o tempo atual, né? Então são 2 tempos diferentes aí que você tem nessa situação de guerra.